dia 26 de maio de 2024. Solenidade da Santíssima Trindade. Seja bem-vindo ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje, e grava em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima do céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios, as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas, e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Segunda leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia! 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 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino. Ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje, somos chamados a mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus, explorando o significado e o contexto histórico das leituras que acabamos de ouvir. O texto do livro do Deuteronômio nos remete ao tempo em que Moisés transmitia as instruções do Senhor ao povo de Israel. Moisés recorda ao povo as maravilhas que Deus operou em favor deles, desde a libertação do Egito até a chegada à Terra Prometida. Essa passagem nos lembra da fidelidade de Deus para com seu povo ao longo da história. No contexto atual, podemos enxergar como Deus continua agindo em nossas vidas, nos guiando e protegendo, mesmo em meio aos desafios e adversidades. A carta de São Paulo aos Romanos nos conduz a refletir sobre nossa identidade como filhos de Deus. São Paulo nos lembra que somos guiados pelo Espírito Santo e que, como filhos adotivos de Deus, temos uma herança eterna aguardando por nós. Isso nos desafia a viver de acordo com essa nova identidade, buscando sempre a vontade do Pai, e nos deixando conduzir pelo Espírito Santo em todas as áreas de nossas vidas. No Evangelho segundo São Mateus, encontramos a conhecida passagem na qual Jesus envia seus discípulos para fazerem novos discípulos em todas as nações. É um chamado para que todos nós, como seguidores de Cristo, nos empenhemos na missão de levar o Evangelho ao mundo, anunciando a Boa Nova, e fazendo discípulos por meio do nosso testemunho e serviço. Diante dessas leituras, somos desafiados a agir como verdadeiros cristãos em nosso dia a dia. Primeiramente, devemos lembrar da fidelidade de Deus, confiando em sua providência, e seguindo seus mandamentos. Em segundo lugar, devemos viver de acordo com nossa identidade como filhos de Deus, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo em todas as áreas de nossas vidas. E por fim, devemos assumir a missão de fazer discípulos, compartilhando o amor de Cristo com todos ao nosso redor, seja por meio de nossas palavras, ações ou testemunho de vida. Que estas leituras nos inspirem a viver como verdadeiros discípulos de Cristo, comprometidos com a missão de anunciar o Evangelho, e fazer discípulos em todas as áreas de nossas vidas. Que a paz do Senhor permaneça conosco. Amém. Santíssima Trindade. A doutrina da Santíssima Trindade é uma das verdades centrais da fé cristã. Ela afirma que há um único Deus em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são consubstanciais, ou seja, compartilham a mesma natureza divina, mas são distintas em relação à sua origem e relação entre si. Para compreendermos mais profundamente a Santíssima Trindade, podemos explorar três aspectos principais. Primeiro, a revelação divina. A doutrina da Trindade não é algo que pode ser totalmente compreendido pela razão humana, é uma verdade revelada por Deus. Ao longo da história da salvação, Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo de várias maneiras, culminando na revelação plena em Jesus Cristo. No Novo Testamento, encontramos várias passagens que indicam a distinção entre as três pessoas divinas, como por exemplo, o batismo de Jesus no Rio Jordão, onde o Pai declara: "Este é meu Filho amado", e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Segundo, a relação entre as pessoas da Trindade. Embora as três pessoas divinas sejam distintas entre si, elas são inseparáveis e agem em perfeita unidade. O Pai é o princípio sem origem, de quem o Filho é gerado eternamente, e do qual o Espírito Santo procede. Essa relação intrínseca entre as pessoas da Trindade revela o amor perfeito, e a comunhão divina que existe desde toda a eternidade. Terceiro, a implicação prática na vida dos fiéis. A compreensão da Santíssima Trindade tem implicações profundas na vida espiritual e prática dos fiéis. Primeiramente, nos convida a viver em comunhão com as três pessoas divinas, buscando conhecer e amar cada uma delas em nossa vida de oração e adoração. Além disso, nos chama a refletir sobre a importância da comunhão e da unidade na Igreja. Em resumo, a doutrina da Santíssima Trindade é um mistério central da nossa fé, que nos convida a adorar um único Deus em três pessoas distintas,
a compreender a relação entre essas pessoas divinas, e a viver em comunhão com elas em nossa vida diária. Embora seja um mistério que ultrapasse nossa compreensão total, é uma verdade que nos revela o amor insondável de Deus, e nos convida a participar da sua vida divina. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.